Você acredita, Haddad, que eu fui no Rio de Janeiro e encontrei com o senador Dornelles, que era sobrinho do Tancredo Neves e que foi tudo nesse país, foi secretário da Receita, foi secretário não sei das contas e tal. Ele falou assim para mim: ô Lula, eu descobri que tem pobreza no Rio de Janeiro na campanha para o Senado que eu fui para a favela. Eu não tinha noção. Assim é a elite brasileira. Assim é uma grande parte da classe política brasileira. Ela sabe da fome por leitura. Ela sabe por leitura, porque tem muita coisa escrita, mas quem lê não sente. A fome, você tem que estar com ela para você sentir. Acordar de noite com o estômago vazio, com o couro de cima grudando no couro de baixo. Aí sim, você vai começar a se preocupar com a fome. Você vê uma criança morrer porque não ingeriu as calorias e as proteínas necessárias, porque a sua mãe não teve sequer leite para sustentar os seus filhos. Não tem sequer uma cabritinha, alguma coisa para tirar 1 litro de leite para dar para uma criança. É essa gente que nós temos que representar. É essa gente que nós temos que ter em conta, que é para isso que nós existimos. Nós não existimos para cuidar de nós mesmos. Nós não existimos para a gente só sobreviver do jeito que a gente quer. Não, nós temos que saber o seguinte: se eu tenho alguma coisa, nós temos que saber que é merecimento muito de você e de muito de nós que brigou para ter alguma coisa. Mas nós temos que dedicar um pouco do nosso esforço, da nossa cabeça, da nossa inteligência, do nosso tempo, para tentar tirar aquelas pessoas que não chegaram ao padrão que nós chegamos e fazer essa gente começar a andar pelas suas próprias pernas. É muito? Não. Vocês estão lembrados que foi essa briga que levou Jesus Cristo a ser crucificado? Portanto, eu não estou falando de uma briga de agora. Eu estou falando de uma briga da humanidade, de milênios e milênios, em que a morte de Jesus Cristo se deu porque alguém achou que ele estava enganando os pobres, tentando colocar os pobres contra os poderosos. E isso continua até hoje. Quantos de vocês foram perseguidos pelo que falaram, pelo que fizeram, em defesa das pessoas mais pobres? Nesse país e em muitos outros países, toda vez que aparece um governo que começa a se preocupar com os mais pobres, alguém imagina um golpe, alguém dá golpe. Eu estava vendo no orçamento, Gleito, você que é especialista no orçamento, me parece que nesse orçamento agora tem 245 bilhões de subsídios para os ricos. E quanto tem para os pobres? Não, o pobre não pode ter porque o pobre é gasto. Você não pode ter um FIES porque você não pode fazer dívida para garantir que uma filha de um trabalhador possa estudar na universidade. Isso é gasto. Não, isso é investimento. E se essa pessoa está devendo porque não pode pagar, Haddad, nós temos que ter coragem de anistiar essa dívida para que esse jovem possa continuar estudando. Então, nós estamos falando de fome de comida, mas nós temos muitas outras fomes, gente. Muitas outras fomes, tão duras ou tão fortes quanto a comida. Nós temos fome de política ambiental, de preservação das nossas águas, de preservação das nossas florestas, dos nossos animais, da nossa fauna. E do animal, que se a gente não tomar cuidado, ele está morrendo muito fortemente, que é o ser humano. Uma das grandes desgraças é que o ser humano, os mais pobres, não estão morrendo só na Amazônia por causa do desmatamento, do desemprego e da fome, morrem no mundo inteiro pelo esquecimento daqueles que deveriam ter responsabilidade de lembrar. Nenhum presidente de nenhum país do mundo se esquece do orçamento das Forças Armadas. Nenhum país do mundo se esquece dos orçamentos do Itamaraty,
do orçamento do Ministério Público, do orçamento da Polícia Federal, do orçamento da Receita, mas se esquece de colocar o pobre no orçamento, porque o pobre não é levado em conta. O pobre é um número. Às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Eu, há 20 anos atrás, dizia, pobre, sabe, é utilizado como se fosse papel higiênico. Ah, tem uma baita de uma utilidade na época da eleição, mas depois joga ele fora e esquece. Eu estou falando isso, coisa que eu já falei há 30 anos atrás. Eu sou um velho. Eu estou falando do passado, porra. Eu deveria falar do futuro. Mas essa gente que caçou a Dilma, que fez o impeachment da Dilma, fazendo a ponte para o futuro, olha a ponte que eles nos deram, o purgatório. Essa gente faz autocrítica? Não. Essa gente quer a continuidade disso. Porque esse país nunca foi governado para 100% do seu povo. Esse país sempre foi governado para uma minoria privilegiada. Esse país sempre deu títulos às pessoas que tinham terra, mesmo que não tinham dinheiro, mas a pessoa tinha propriedade, a pessoa virava duque, a pessoa virava conde, a pessoa era eleitor. E o trabalhador? Era. E o negro? Era. E as pessoas pobres eram? Não. A mulher só foi conquistar o seu voto em 1934, ainda na justiça, na cidade de Mossoró. O analfabeto não tinha direito a voto, ele foi conquistar o voto dele na Constituição de 88. Então, companheiros e companheiras, nós temos fome de emprego, nós temos fome de educação, nós temos fome de cultura, nós temos fome de direitos humanos, nós temos fome de salário justo, nós temos fome de desenvolvimento, nós temos fome de empresas públicas, nós temos fome de justiça, nós temos fome de saúde de qualidade, nós temos fome de água potável, de saneamento básico, de tratamento de esgoto, nós temos fome de habitação, fome de qualidade de vida, nós temos fome de fraternidade, fome de solidariedade, nós temos fome de reforma agrária, fome de crédito para o pequeno produtor, sabe? Fome do incentivo ao pequeno e médio empresário. Nós temos fome de democracia, fome da igualdade, fome de paz, e nós temos fome de amor. É isso que resume a fome que permeia o dia a dia desse país. É possível mudar isso? É. Quem é que pode fazer isso? Nós. Com que instrumento? Com um partido político, com um sindicato forte, com um movimento social forte e com muita coragem.